profecias são tipo um mapa para o futuro, né? Para muita gente, elas dão um sentido, uma direção, um jeito de entender o caos do presente. Com certeza. E para a comunidade adventista do sétimo dia, tem um ponto nesse mapa que é quase um pilar. A crença de que, no fim dos tempos, uma lei universal vai obrigar todo mundo a guardar o domingo, o famoso decreto dominical. Sim, é uma ideia central. Só que, e se o mapa estiver desatualizado? Hoje, a gente vai fazer uma análise profunda de um material que age quase como um detetive, sabe? Investigando as evidências por trás dessa profecia no mundo de hoje. Gosto dessa abordagem. A nossa missão é seguir essas pistas e entender se essa ameaça, que parece tão real para tantos, ainda se sustenta. Então, ok, vamos desvendar essa história. Exato. E o nosso ponto de partida é justamente esse, tratar isso como uma investigação. O material que a gente tem em mãos não nega a história, mas ele bota uma lupa sobre o presente. Ele pergunta, as peças que precisariam se encaixar para essa lei existir, elas realmente estão se movendo nessa direção hoje? Ou a gente está olhando para o tabuleiro errado? Boa. E toda investigação precisa de um ponto de partida, um incidente inicial. O nosso nos leva de volta a 1998, Roma. Ah, sim, a carta do Papa João Paulo II. Isso. Ele solta uma carta apostólica, a Dies Domini. E nos círculos adventistas isso soou como um trovão. Foi visto como o primeiro passo concreto, a primeira peça do dominó caindo. Foi um momento de grande agitação. E o trecho que acendeu o estopim dizia algo como: os cristãos vão naturalmente se esforçar para garantir que a legislação civil respeite seu dever de santificar o domingo. Nossa, lendo assim de primeira parece uma confirmação clara, né? A linguagem é forte. Legislação civil, dever de santificar. Parece um plano de ação. Totalmente. Soa como uma convocação. Mas o fascinante é a virada de chave que o nosso material propõe aqui. Qual seria? E se isso não fosse uma ameaça, mas se um pedido de respeito? A ideia que ele desenvolve é que o Papa não estava pedindo uma lei para impor o domingo a todos. Ah, entendi. Mas uma lei que protegesse o direito dos próprios católicos de guardá-lo. E é aí que vem o paralelo genial. O texto diz, peraí, os próprios líderes adventistas não fazem a mesma coisa. Como assim? Eles constantemente buscam apoio na legislação para garantir que seus membros possam guardar o sábado sem serem demitidos ou prejudicados. Advogam por leis de liberdade religiosa. Faz sentido. Visto por esse ângulo, a ação do Papa não parece mais uma agressão, mas um movimento de autodefesa, exatamente como o que os sabatistas fazem. É uma inversão completa de perspectiva. Isso é interessante, porque muda o foco da agressão para a autodefesa. Mas aí eu me pergunto, será que é uma comparação totalmente justa? Por causa do tamanho da Igreja Católica. É. Afinal, o peso histórico e o alcance global da Igreja Católica são imensamente maiores. O impacto de uma declaração papal reverbera de um jeito muito diferente. Sem dúvida. O peso simbólico é outro. Mas o argumento do texto foca na intenção por trás da letra fria da lei. E a prova disso, segundo ele, está no que aconteceu depois. Ou melhor, no que não aconteceu. Exatamente. Houve essa explosão de expectativa em 98, artigos e sermões, mas os anos passaram. Uma década, depois quase duas. E nada. O silêncio. A empolgação murchou. Pois é. Para o autor, isso sugere que a reação foi muito mais um reflexo de um viés de confirmação, a vontade de ver a profecia se cumprir, do que uma resposta a uma ameaça real e concreta. Certo, então o argumento é que o pontapé inicial de 1998 foi um alarme falso. Mas, para uma lei dessa sequer ser cogitada, seria preciso uma força política e social gigantesca, né? Enorme. Uma única igreja não conseguiria isso sozinha. Isso nos leva à próxima peça do quebra-cabeça. Onde estão os aliados? O que as outras grandes igrejas cristãs pensam disso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta que o texto traz é surpreendentemente direta. Ele diz que a ideia de que as outras denominações protestantes, Batistas, metodistas... pentecostais, queiram forçar sua prática sobre os sabatistas e a palavra usada é essa, absurda. Absurda é uma palavra forte. O que sustenta essa afirmação? Provas documentais e teológicas. Primeiro, ele foi atrás do grupo que, em tese, seria o mais interessado nisso.
a Aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos. Certo. O texto cita o líder da organização na época, que foi categórico. Ele disse acreditar na adoração voluntária, que se opõe a uma igreja estatal. Ok. E que a ideia de perseguir alguém por causa do dia de adoração era algo completamente estranho para ele. Basicamente, o principal promotor do domingo disse: não contem comigo para isso. Isso é um baque na teoria. É como o principal suspeito apresentar um álibi perfeito. Exatamente. E não é só uma questão de opinião, é teológico. O texto mergulha num princípio central para muitas dessas igrejas, especialmente as batistas: a doutrina da liberdade individual da alma. O que isso significa na prática? Isso é fundamental para eles. A crença é que a fé é uma conexão direta e pessoal entre o indivíduo e Deus. Qualquer tentativa de forçar uma crença, seja pelo Estado ou por outra igreja, é uma violação dessa conexão sagrada. Ah, entendi. Portanto, a ideia de forçar alguém a guardar um dia específico iria contra o DNA da teologia deles. Então, para eles, coagir alguém a adorar num domingo seria, na verdade, um ato antirreligioso. Perfeitamente. Seria uma contradição em termos. O texto ainda reforça isso com a Bíblia, citando a passagem de Romanos 14, que basicamente diz: se você guarda um dia, guarde para o Senhor. Se não guarde, não guarde para o Senhor. Cada um por si, né? Cada um preste contas de si mesmo a Deus. A conclusão é que a grande maioria dos cristãos não só não planeja isso, como ficaria chocada e indignada com a simples acusação. Certo, então os outros protestantes não parecem estar no barco. Isso deixa a Igreja Católica segurando essa bandeira sozinha, pelo menos segundo a teoria. E a imagem que se tem, a imagem que alimenta a profecia, é de uma instituição poderosa. Com séculos de influência, capaz de mover céus e terras. Exato, essa é a imagem. Mas o texto que a gente está analisando vira essa imagem de cabeça para baixo. Ele argumenta que olhar para a Igreja Católica hoje e ver uma superpotência prestes a dominar o mundo é como olhar para uma foto antiga, amarelada. Como assim? A realidade atual, segundo ele, é muito mais complexa e, francamente, muito mais frágil. Mas eles ainda têm uma influência cultural e diplomática imensa, não? O soft power do Vaticano é inegável. Inegável, mas o texto argumenta que a gente está confundindo influência com poder coercitivo. Ele pinta um quadro de uma instituição que está, na verdade, lutando pela própria sobrevivência. Em que sentido? Em várias frentes. Ele lista os desafios. Na América Latina, seu antigo reduto perde fiéis aos milhões para as igrejas evangélicas. Na Europa, o secularismo transformou catedrais em museus. É verdade. A igreja se tornou culturalmente irrelevante para gerações inteiras. Isso é só o lado de fora. E por dentro? Por dentro, a crise é ainda maior. Faltam padres e freiras a ponto de paróquias inteiras fecharem, as finanças são um problema crônico e, claro, os escândalos de má conduta que destruíram a confiança pública de uma forma que talvez seja irreparável. Nossa. Para o autor do texto, até a aproximação recente com a Igreja Luterana não é um sinal de força, mas um ato de necessidade. Duas instituições envelhecidas se apoiando para não cair. Vista dessa forma, a imagem é de um gigante ferido, não de um conquistador em marcha. Precisamente. E isso leva a uma pergunta que o texto faz de forma muito provocadora. Qual? Ele diz: depois de passar décadas, séculos, pedindo desculpas por erros históricos como as Cruzadas e a Inquisição, qual seria a lógica de a Igreja Católica, de repente, decidir reinstituir as mesmas práticas? Nenhum benefício, imagino. Que benefício ela teria em ser vista pelo mundo como, e as palavras são essas, pior que Hitler? A reação global seria imediata e devastadora. É um ponto forte. Seria um suicídio de relações públicas numa escala monumental. Ok, isso me leva a outra questão. Isso tudo é teoria. Mas e na prática? Certo. Isso levanta uma questão importante. Se essa suposta união de católicos e protestantes, por mais frágil que seja, tem algum poder político real, a gente deveria ver os resultados em outras áreas, certo? Tu propõe um teste de estresse, um estudo de caso perfeito, a luta contra o aborto nos Estados Unidos. Ah, interessante. Pense nisso. Por mais de 35 anos, católicos e evangélicos se uniram numa causa que é, para eles, a prioridade moral número 1.
É uma questão de vida ou morte que evoca paixões viscerais. Sem dúvida. Eles investiram bilhões de dólares, mobilizaram milhões de fiéis, fizeram um lobby incessante. E é uma lógica brutal se pararmos para pensar. Ele está basicamente dizendo: olhem para a causa que é a paixão de uma vida para milhões de fiéis, Exato. décadas de luta, rios de dinheiro e o resultado político em nível nacional, na época em que o texto foi escrito, foi mínimo. É um teste de força para o poder político da religião organizada. Exatamente. E o resultado do teste, segundo o autor, foi um fracasso retumbante na esfera legislativa federal. Agora compara essa paixão toda com a questão do dia de guarda. Não tem nem comparação. Quantas pessoas você conhece que perdem o sono pensando no dia em que o vizinho vai à igreja? O texto pinta um quadro que é quase cômico de tão absurdo, sabe? Imagino. Imagine um pastor no púlpito tentando inflamar a congregação, não contra o pecado, mas para criar um projeto de lei contra o pessoal que faz churrasco no sábado. A paixão simplesmente não existe, a energia não está ali. A tese é que, se eles não conseguiram mover a montanha numa causa pela qual dariam a vida, como conseguiriam mover uma colina por uma causa com a qual a maioria mal se importa? É exatamente essa lógica. A matemática política e social simplesmente não fecha. Ok. Então, o fervor religioso e a vontade política parecem ausentes. Mas e a máquina legislativa em si? O Congresso, os tribunais, existe algum movimento, por menor que seja, na direção de mais regulação religiosa do domingo? O texto foi direto na fonte para responder isso. E a resposta foi um sonoro não. Cita, por exemplo, Dick Armey, que na época era um dos líderes mais poderosos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E o que ele disse? A resposta dele foi direta. Ele nunca tinha ouvido falar de qualquer legislação nesse sentido. Não estava no radar. Não era nenhum boato no corredor. Entendi. E tem mais. O texto também cita Joseph Cohn, de uma organização de vigilância chamada Americanos Unidos pela Separação entre Igreja e Estado. O trabalho dele é monitorar exatamente esse tipo de coisa. E ele encontrou algo. Ele diz que a tendência legislativa é exatamente a oposta. As antigas leis azuis, aquelas leis estaduais que forçavam o comércio a fechar os domingos, estavam sendo revogadas uma a uma. Ah, então o movimento é o contrário. Exato. Ou derrubadas nos tribunais por serem inconstitucionais. A maré da história, pelo menos nos Estados Unidos, estava indo para o lado de menos regulação religiosa na vida pública. Não mais. Certo. Então, vamos recapitular a investigação até aqui. A pista inicial, de 1998, era um mal-entendido. Certo? Os supostos cúmplices, os outros protestantes, não têm interesse no crime. O principal suspeito, a Igreja Católica, parece fraco demais para agir. Sim. E o teste de força em outras áreas falhou. Não há movimento na cena do crime, que seria o legislativo. Com tudo isso na mesa, o que resta? Resta o último refúgio de qualquer teoria quando as evidências desaparecem. A ideia de que está tudo acontecendo em segredo. Exatamente. O texto chama isso de a teoria da conspiração final. O argumento de que a falta de evidências é, na verdade, a maior evidência de todas, porque prova o quão secreta e bem-sucedida a conspiração é. Um raciocínio circular, impossível de refutar. Isso. E como o texto lida com esse argumento final? Ele não tenta refutar. Ele simplesmente faz as perguntas que qualquer bom detetive faria. Perguntas simples e diretas. Do tipo: Quem? Quem são essas pessoas misteriosas conspirando a portas fechadas? Onde? Onde elas se reúnem? Quais são seus nomes? E a pergunta mais importante de todas: por quê? o que elas ganham com isso? O que elas ganham se escondendo, agindo nas sombras para aprovar uma lei que, como a gente viu, a maioria das pessoas nem se importa. E a ausência de respostas concretas para essas perguntas é, para o autor, a resposta final. É o checkmate. Se não há nomes, não há lugares, não há motivos plausíveis, não há evidências, o que sobra não é uma profecia em andamento. É uma crença que se sustenta apenas pela própria fé na conspiração. Exatamente, o argumento se esvazia por completo segundo essa análise. Então, fazendo um resumo da nossa investigação de hoje, o material que a gente analisou desmontou a ideia de um decreto dominical iminente peça por peça. Começou reinterpretando a carta do Papa não como uma ordem de ataque,
Sim. mas como um pedido de defesa. Mostrou a falta de interesse e até a oposição teológica de outras igrejas. Depois pintou um quadro do poder católico em declínio, não em ascensão, usou o fracasso em pautas muito mais importantes, como o aborto, como prova da fraqueza política dessa suposta aliança religiosa. E, por fim, demonstrou que a realidade legislativa caminha na direção oposta. A conclusão do autor é que esse cenário, que talvez fizesse algum sentido no mundo do século XIX, hoje se tornou desconectada da realidade. É uma teoria que existe na ausência de provas, não por causa delas. E essa análise toda nos deixa com um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. O argumento central do texto é que a influência da religião organizada está diminuindo numa sociedade cada vez mais secular. Certo. Se isso for verdade, e se as grandes ameaças à liberdade de consciência não vêm mais de decretos religiosos, como se temia no passado, de onde elas vêm hoje? Boa pergunta. Quais são as novas forças, talvez tecnológicas, com algoritmos que moldam nosso pensamento, talvez econômicas, com empresas que ditam nosso comportamento, ou ideológicas, com pressões sociais cada vez mais fortes que hoje realmente definem os limites da nossa liberdade e de onde podem surgir as futuras inesperadas pressões sobre a consciência individual?